E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo eu vou falar um pouco então sobre a neuroanatomia do telencéfalo, tá? E algumas questões que são importantes da gente entender sobre a funcionalidade então dessa parte do nosso encéfalo, tá bom? Então vamos começar aqui. Olha, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o telencéfalo, né, é a região do nosso cérebro, que vai ter contato direto com os ossos da calota craniana, tá? E aí, a partir disso, a gente nomeia, por exemplo, os lobos do telencéfalo, né? Não todos, porque a ínsula não vai ter parte, não vai ter contato direto com os ossos da calota craniana, mas os outros lobos, sim, né? Essa imagem aqui, gente, eu coloquei ela para a gente ver a porção dorsolateral, né? A face dorsolateral do nosso cérebro, face dorsolateral do telencéfalo, tá? A gente divide o telencéfalo de acordo com algumas faces. A gente tem a face dorsolateral, que é essa que eu estou mostrando aqui, a face medial, que é quando você faz um corte sagital mediano, né? A partir ali da fissura mediana, né? Do telencéfalo. Aí você vai ter essa face, face medial, e a face inferior ou base do cérebro, que é quando você vê, então, por baixo, né? Por baixo você vê ali o telencéfalo, tá? Então a gente divide ele de acordo com essas faces, e é importante a gente conseguir visualizar bem essas faces, porque a partir delas eu vou então colocar para vocês os sulcos, os giros, e tudo está relacionado com a parte da anatomia dessas regiões, tá? Depois, quando a gente for estudar a funcionalidade, né, a gente for ver as funções e algumas áreas importantes do córtex, a gente vai precisar desse conhecimento prévio para entender, tá? Então vamos começar aqui. Olha, a gente tem então alguns sulcos que vão delimitar giros no nosso telencéfalo. Esses sulcos e giros, eles são responsáveis, principalmente os sulcos, né? Eles são responsáveis por um aumento muito grande de área, né, do nosso córtex cerebral. A gente tem uma área enorme do córtex cerebral, mas essa área enorme, ela não vai impactar no volume do nosso córtex cerebral, não vai afetar no volume do nosso cérebro. Isso significa que a gente consegue ter uma área maior num espaço reduzido, que é o nosso crânio, ok? Então, os sulcos e giros são muito importantes por conta disso. Existem alguns sulcos que são muito importantes da gente entender e da gente ver. Eu vou mostrar para vocês alguns. Nessa imagem aqui, eu coloquei só alguns deles, tá? Mas a gente vai ver mais, tá? A gente vai ver em outras faces. Aqui a gente está falando da face dorsolateral. Então, esse que está marcado em rosa aqui, olha, é o sulco central, é o principal sulco que a gente precisa identificar, porque a partir dele vocês conseguem identificar o sulco pós-central, que está posterior ao sulco central, o sulco pré-central, que está anterior, né, ao sulco central, a parte aqui, olha, posterior do sulco lateral, e aí a gente sabe que o sulco lateral, ele vai sair da face inferior mesmo, tá? Aí ele sai da face inferior e ele vem até essa região aqui entre o lobo frontal e o lobo temporal, tá? E ele vai emitir alguns ramos. Ele emite o ramo posterior, que é esse que se alonga e vai até mais ou menos ali o lobo parietal, tá? Margeando o lobo temporal. Ele vai emitir o ramo ali, né, do sulco ascendente, né? Então, o ramo ascendente do sulco lateral e o ramo anterior do sulco lateral, ok? Quando a gente for ver lá o lobo frontal, a gente vai ver que o lobo frontal ele é dividido em alguns giros, né? Então, giro frontal inferior, giro frontal médio, giro frontal superior. O giro frontal inferior ele vai ter relação direta com dois desses ramos aqui do sulco lateral, tá? Que na verdade vai ser então o ramo anterior, né? E o ramo ascendente, que vão ter relação com o giro frontal inferior, né? Nessa parte aqui a gente vai ter a parte orbital, depois a parte triangular, tá? E a parte opercular aqui do giro frontal inferior, tá? São regiões muito importantes, a gente vai ver por quê mais para frente, tá? Mas por enquanto é só a gente olhar então esses sulcos principais aqui para a gente conseguir entender. Os dois sulcos principais mesmo são o sulco central, ok? E o sulco lateral. Os dois são os mais importantes. A partir deles a gente consegue usá-los como referência para ver os outros, tá? Então, olha só. Vamos falar primeiro da face dorsolateral. Então, eu vou falar dos sulcos e dos giros da face dorsolateral para cada lobo que a gente tiver algum sulco e algum giro importante, tá? Olha só. A
A gente tem, então, na face dorsolateral, a gente tem o lobo frontal. Então, olhando o lobo frontal da face dorsolateral, a gente vai ter três sulcos principais: sulco frontal superior, sulco pré-central e sulco frontal inferior. Vou mostrar a imagem. Os giros que são delimitados por esses sulcos são giro pré-central, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Aí, igual eu falei com vocês anteriormente, o giro frontal inferior ele é dividido pelos ramos ascendente e anterior é, do sulco lateral em parte orbital, triangular e opercular. A opercular e a triangular vão formar a área de Broca do lado esquerdo, né, do nosso cérebro, ok? A gente vai ver depois a área de Broca, né, que é uma das áreas relacionadas com a fala, ok? Mas por enquanto a gente vai se ater só a isso. Depois, quando a gente for olhar lá a área de Broca, eu vou falar de função e tudo mais, beleza? Bom, aqui, gente, a gente tem, então, os sulcos, né, que fazem parte da face dorsolateral do lobo frontal. Em preto aqui está marcado o sulco frontal superior, em verde o sulco frontal inferior, e vocês podem notar que os dois, eles têm relação direta, eles estão saindo, né, do sulco pré-central, tá? Então, esse aqui seria o sulco central, aí o sulco pré-central que está anterior ao sulco central, certo? Aí ele vai gerar na parte superior dele o sulco frontal superior, na parte inferior dele, o sulco frontal inferior, tá? E aí você vai ter a delimitação dos lobos, dos giros, né, do lobo frontal. Então você tem o giro frontal superior, que vai se estender inclusive até a face medial do cérebro, então ele vai lá para dentro, tá? O giro frontal médio e o giro frontal inferior, né, que eu falei com vocês que é dividido então em parte orbital, triangular e opercular, tá? E aí a gente vai ver isso mais para frente de novo. No lobo temporal, falando de face dorsolateral, a gente tem alguns sulcos e alguns giros importantes, tá? Mentira, eu esqueci de mostrar para vocês aqui, olha, a gente tem o sulco pré-central e o sulco central, certo? E aí, nessa região aqui, você tem um giro entre o sulco pré-central e o sulco central, que nada mais é do que o giro pré-central, ok? O giro pré-central está relacionado, então, com a área motora, tá? Principalmente na parte posterior do giro pré-central, a gente tem a área motora, tá? A área motora primária. Vou mostrar isso mais para frente também, tá? Aí vamos lá. Face dorsolateral, de novo, falando agora do lobo temporal. Os sulcos que são importantes: sulco temporal superior, sulco temporal inferior, tá? Eles vão delimitar alguns giros. Então a gente tem o giro temporal superior, está entre o sulco lateral, né, a parte posterior do sulco lateral e o sulco temporal superior, né? Então a gente tem o temporal superior, o giro temporal médio entre os sulcos temporais, superior e inferior, giro temporal inferior abaixo do sulco temporal inferior. E ainda tem o giro temporal transverso anterior, que ele está lá para dentro, né, dos lábios do sulco lateral, ainda é lobo temporal, mas a gente já está mais perto da ínsula. Nessa região aí, a gente tem a área auditiva primária, que eu vou mostrar mais para frente também, beleza? Aí aqui, só para a gente ver, olha, em amarelo a gente tem o sulco lateral, aí aqui você tem o sulco temporal superior e aqui o sulco temporal inferior. Vale notar, vale pensar que o sulco temporal inferior, geralmente, ele não é íntegro, tá? Então, ele é geralmente fragmentado em dois a três pedaços, dependendo da peça que você for ver, vai ficar um pouco mais difícil de identificar, mas você vai pelo posicionamento, você vai conseguir identificar o sulco lateral com certeza. Paralelo a ele, logo abaixo, você vai ter o temporal superior, né, o sulco temporal superior, e abaixo dele, paralelo mais ou menos, né, você tem o sulco temporal inferior, beleza? E aí a gente vai delimitar, então, os giros. Giro temporal superior em vermelho, em roxo, o giro temporal médio, em amarelo aqui, verde, o giro temporal inferior, beleza? Então, esses são os sulcos e os giros na face dorsolateral do lobo temporal, beleza? Face dorsolateral com o lobo parietal, a gente vai pensar nos sulcos e nos giros que são os quais, olha, sulco pós-central, tá? Que está posterior ao sulco central, e o sulco interparietal, tá? Sulco interparietal ele vai estar perpendicular ao sulco pós-central. Eu vou mostrar a imagem para vocês, vocês vão ver como é que é, tá? Os giros que são delimitados: giro pós-central, certo? O supramarginal e o angular, beleza? A gente vai ter alguns outros giros também, eu vou mostrar mais para frente, mas esses aí são os mais importantes de a gente entender. E lembrando que o giro pós-central é a área somestésica primária, tá? Então, o giro pós-central é a área somestésica primária. Ó, aqui a gente tem, ó, em vermelho, giro pré-central, ok?
Aí aqui a gente tem o giro pós-central, a gente tem o sulco central aqui, sulco pós-central, certo? Aí aqui vai ter o sulco pós-central aqui. Sulco pré-central, sulco central, sulco pós-central. Entre o sulco pós-central e o sulco central, a gente tem o giro pós-central, beleza? Que é esse aqui que está demonstrado aqui, ó, giro pós-central, beleza? Em verde aqui a gente tem o lóbulo parietal superior, em azul lóbulo parietal inferior, beleza? Os dois são divididos, tanto o lobo parietal superior quanto o lobo parietal inferior, eles são divididos pelo sulco intraparietal, que é esse que eu estou passando o mouse aqui, tá? Então esse é o sulco intraparietal. Notem que ele sai perpendicular ao sulco pós-central. Esse aqui é o sulco pós-central. Perpendicular a ele, você vai ter o sulco interparietal, que vai até o lobo occipital, tá? Na face dorsolateral, beleza? E aqui a gente tem a delimitação do giro supramarginal e do giro angular. O giro angular ele já está em contato ali direto com o lobo temporal, e o giro supramarginal ele está ali acima da região ali do final do ramo posterior do sulco lateral, tá? Então você tem o sulco lateral, gera o ramo posterior, o finalzinho do ramo posterior do sulco lateral vai acontecer lá no lobo parietal, na região ali do sulco supramarginal, do giro supramarginal, beleza? Então essa é uma referência anatômica também que a gente pode utilizar, tá bom? Você viu o final do sulco lateral, né, do sulco lateral posterior, do ramo posterior do sulco lateral, você já sabe que ali é o giro supramarginal. Do lado posterior a ele, na verdade, né, você vai ter o giro angular, acima o lóbulo parietal inferior, acima dele o lóbulo parietal superior. Entre o parietal superior e o parietal inferior, você tem, então, o sulco intraparietal. E o sulco pós-central aqui, que vai então delimitar o sulco intraparietal e o intraparietal vai passar então perpendicularmente ao pós-central, beleza? É assim que a gente vê, né? Aí vocês vão olhando a imagem aí para poder ir ficando mais tranquilo aí essa questão aí dos sulcos e dos giros do parietal, tá bom? Vamos lá, gente. Aqui a gente tem algumas estruturas, então, que fazem parte da face medial do cérebro, da face medial do telencéfalo, tá? A gente tem, então, o corpo caloso, tá? Que é essa estrutura que eu estou passando o mouse aqui. Corpo caloso nada mais é do que uma fibra, um conjunto de fibras comissurais, né? Que vão ser fibras comissurais interhemisféricas, ou seja, elas vão conectar um hemisfério ao outro cruzando o plano mediano, certo? Então a gente tem aqui o corpo caloso, beleza? Aí o corpo caloso ele é dividido em algumas partes, tá? A gente vai ter o joelho do corpo caloso, tá? Nessa região aqui. Joelho do corpo caloso vai gerar o rostro do corpo caloso, ok? Que seria mais ou menos essa região que eu estou passando o mouse. E logo depois você vai ter, então, a região da comissura anterior para gerar a lâmina terminal, tá? Junto com o quiasma óptico aqui, beleza? Então você tem joelho do corpo caloso, aí vai ter o corpo do corpo caloso, certo? Pode chamar de tronco também, mas geralmente a gente chama de corpo do corpo caloso mesmo. E essa região aqui que é chamada de esplênio do corpo caloso, tá? Então, essa estrutura do corpo caloso. Entre. Não, vou falar de baixo primeiro. Aí aqui, essa região que está marcadinha com essa seta aqui, olha, é o fórnix, ok? Depois vou mostrar uma estrutura mais tridimensional do fórnix, porque o fórnix ele tem realmente uma estrutura diferente, e num corte sagital mediano igual esse, a gente não consegue ver todas as estruturas do fórnix, tá? Então a gente vai ver só essas estruturas aqui, notando que nessa região aqui ah, da coluna do fórnix, né? A gente vai ter, então, os corpos mamilares, né? Então, esse aqui é um corpo mamilar, por exemplo. Não, mentira, gente, é aqui embaixo, né? Corpo mamilar aqui embaixo, tá bom? Então, esse aqui é o fórnix. Ele vai vir até essa região e a gente vai ver o formato dele, né? A formação do fórnix diferente no próximo slide, tá? E entre o fórnix e o corpo caloso, a gente vai ter, então, o que a gente chama de septo pelúcido, tá? O septo pelúcido, ele é composto por tecido nervoso e ele vai ficar, então, entre um ventrículo lateral e o outro, tá? Ele vai ser, então, a divisão entre os ventrículos laterais. Isso aqui é o septo pelúcido, tá bom? Aqui para a gente ver, então, a estrutura do fórnix, tá? Então, o fórnix ele vai ter duas bifurcações aqui e uma região em que essas bifurcações elas se unem, elas se juntam, tá? Onde elas se juntam, eu vou chamar de corpo do fórnix, certo? Você vai ter uma comissura do fórnix juntando um lado com o outro para formar o corpo do fórnix, certo?
Além disso, você vai ter, então, esses ramos aqui do fórnix, certo? Que vão formar, então, o hipocampo, beleza? E na pontinha eles vão ter relação ali com os corpos amidaloides, que são núcleos da base, né? E aqui a gente tem as colunas do fórnix, tá? Então, esse aqui eu chamo de perna do fórnix e aqui eu chamo de coluna do fórnix. As colunas do fórnix, elas vão terminar formando os corpos mamilares, que são núcleos hipotalâmicos, né? Que a gente já estudou anteriormente, tá bom? Então, essa é a estrutura do fórnix. Lembrando que o fórnix é muito importante no estudo do diencéfalo também, para a gente saber, então, a divisão, né, do hipotálamo em hipotálamo medial e hipotálamo lateral, tá? Mas aqui agora é para a gente identificar que ele é uma estrutura que faz parte, então, da face medial do telencéfalo, beleza? Bom, vou fazer o mesmo processo, né, que eu fiz com a face dorsolateral, só que agora com a face medial. Existem sulcos e giros que são importantes da gente falar na face medial também, e aí eu vou começar pelo lobo occipital, tá? Os sulcos que fazem parte ali do lobo occipital na face medial são o sulco calcarino e o sulco parieto-occipital, tá? Sulco calcarino, quando você tem, então, um sulco, você pode separar os lábios desse sulco, certo? Quando você separa os lábios do sulco calcarino, você está entrando em contato direto com a área visual primária, ok? E o sulco parieto-occipital, ele vai formar um ângulo agudo com o sulco calcarino, e os dois, formando esse ângulo agudo assim, né, eles vão delimitar, então, o giro que é chamado de cúneus, ok? Então, esse é o giro que a gente consegue ver na face medial do lobo occipital, beleza? E esses são os sulcos importantes. Eu vou mostrar a imagem mais para frente para vocês, tá? É, Aqui, então, olha, em vermelho o sulco parieto-occipital, então notem que eu estou na face medial, beleza? Aí você tem o sulco parieto-occipital e o sulco calcarino. Nos lábios do sulco calcarino, tanto para baixo quanto para cima, você vai ter, então, a área visual primária. E esse giro aqui que está marcado aqui, que eu estou passando a minha seta aqui, é o chamado cúneus, ok? Ele vai ser delimitado, então, pelo parieto-occipital e pelo sulco calcarino, beleza? Notar que o sulco calcarino ele vai surgir, né, abaixo aqui da região do esplênio do corpo caloso, tá? Uma forma da gente ter uma referência ali na peça, beleza? Então, viu o esplênio do corpo caloso, abaixo dele você vai ter a origem do sulco calcarino que está aqui, tá vendo? Então, o sulco calcarino ele continua para essa região aqui até chegar, então, na parte mais posterior possível ali do cérebro, certo? E o parieto occipital, ele vai dividir, então, o lobo parietal do lobo occipital na face medial, beleza? Então, é isso que a gente vê. Ah, aqui, gente, os lobos frontal e parietal, né, eles possuem sulcos e giros. Existem sulcos que começam no lobo frontal e vão para o lobo parietal, por isso que a gente coloca junto, tá? Esses sulcos, eles começam em um e terminam no outro. Os giros também, beleza? Então, a gente tem o sulco do corpo caloso, que vai ficar margeando o corpo caloso, e o sulco do cíngulo, que vai, então, no mesmo caminho, né? Só que ele vai delimitar o giro do símbolo, tá? Vou mostrar para vocês a imagem. Aqui, olha, de vermelho, o suco do corpo caloso, ok? Então, ele está margeando o corpo caloso. E aqui em verde, o suco do símbolo, tá? Suco do símbolo. Aí, entre o suco do corpo caloso e o suco do símbolo, a gente tem o giro do símbolo, ok? Que vai passar nessa região aqui. Esses sucos vão ser bem importantes quando a gente estiver estudando a irrigação do encéfalo, tá? Porque a gente vai ver depois que a artéria cerebral anterior, ela vai passar por esses caminhos aqui, beleza? Vai ser importante a gente ver. Aqui tem alguns outros ramos, né? Ramo marginal, sulco paracentral, mas esses aqui a gente não vai ver tanto agora, tá? A gente precisa olhar primeiro para o suco do corpo caloso e também para o suco do cimo, beleza? É, Aí, olha só, vamos começar a falar disso daqui. A gente tem a substância branca do telencéfalo. Então, a gente sabe que o telencéfalo ele possui substância cinzenta, né, para formar tanto o córtex quanto os núcleos da base, né, que fazem parte ali da base do telencéfalo, certo? Mas ele também é composto por substância branca, certo? E a substância branca que compõe o telencéfalo, ela vai formar algumas estruturas importantes. Por exemplo, a cápsula interna, né? Então, a cápsula interna é aquela estrutura formada por fibras, certo? Formada por axônios, ou seja, substância branca, que vai conectar, que vai comunicar o córtex cerebral à medula, né? Por lá vão passar vários tratos, ok? Tratos, inclusive, que já fazem
conexão também com o tálamo, né? Então, vão passar também pela cápsula interna. Isso é um local muito importante. A gente viu a cápsula interna quando a gente estava falando dos núcleos da base anteriormente, né? Aí você tem as fibras são comissurais, chamadas também de interhemisféricas, né? E aí elas vão ser formadas pelo corpo caloso, fórnix, pela comissura anterior. São todas estruturas do telencéfalo que vão fazer então esse papel de passar fibras cortando o plano mediano de um hemisfério para outro, telencéfalo, né? E as fibras arqueadas, que são aquelas chamadas de intrahemisféricas, que vão fazer então conexões de um giro para outro no mesmo hemisfério, tá? Então elas também têm esse papel, né? Elas comunicam um giro com o outro dentro do mesmo hemisfério. A gente vai ver a importância disso na funcionalidade quando a gente estiver falando das áreas corticais, tá? Isso vai ser interessante a gente pensar, beleza? As áreas corticais, a gente divide elas em três, tá? São as áreas corticais primárias, secundárias e terciárias, certo? Áreas corticais primárias, elas podem ser tanto sensoriais quanto motoras, assim como as secundárias também podem ser sensoriais e motoras, beleza? Só que existe uma diferença, tá? As áreas primárias, elas vão estar relacionadas, então, com o primeiro contato do córtex com aquela sensação ou com aquele movimento, né? E as áreas secundárias e terciárias, elas já vão estar relacionadas com é, funções um pouco mais complexas relacionadas àquela sensação ou àquele movimento, tá? Principalmente a secundária. A terciária, ela já é um pouco mais independente, ela já é um ajuste fino ali de toda aquela interpretação relacionada, então, à, à sensação ou movimento, tá? Aqui, gente, esse slide ele ficou deslocado, eu estava até procurando ele enquanto eu estava apresentando. Mas vou falar aqui só para não deixar de falar, tá? Quando você tem, então, uma lesão da área visual primária, né? E aí eu estou falando lá dos lábios do sulco calcarino, né? A pessoa ela pode ter cegueira, ok? Que é o que está mostrado aqui. Mas quando você tem uma lesão da área visual secundária, né? A área visual secundária, ela vai ser aquela que vai interpretar o que a pessoa está vendo, né? Então, ela não vai só é, relacionar, por exemplo, cor, tamanho, que é o que a área visual primária faz, né? Ela vai entender a imagem, ela vai ajudar no entendimento daquela imagem. Então, uma pessoa com uma lesão na área secundária, né, na área visual secundária, ela vai simplesmente deixar de entender o que ela está vendo. Então, por exemplo, ela não vai reconhecer uma pessoa que ela conhece pela visão, né? Ela vai ver, por exemplo, um amigo de infância dela, ela não vai conseguir identificar aquela pessoa porque ela tem, então, uma lesão na área visual secundária, mas ela continua enxergando porque a área visual primária dela está intacta, por exemplo, tá? Então, esse aqui é só um exemplo para a gente conseguir identificar o que que é área primária e o que que é área secundária e conseguir diferenciar as duas, tá? É basicamente isso. Aí, olha só, a gente começa então falando das áreas primárias, tá? Eu vou dividir então em áreas somestésicas, ou seja, sensoriais, e as áreas que são motoras, ok? A área somestésica primária é aquela que está presente no giro pós-central, tá? Que é esse que está marcado em verde aqui, beleza? O giro pós-central. Então, você tem o sulco central, sulco pós-central, delimitando o giro pós-central. Giro pós-central é a área somestésica primária, a principal área de sensação, de sensibilidade, ok? Essa área, né, o giro pós-central, ele vai receber, então, radiações talâmicas. Lembra lá que o tálamo está relacionado, então, com a distribuição de estímulos que vem, por exemplo, da medula para o córtex cerebral e vice-versa, né? Então, ele está relacionado com isso. Ele é uma região intermediária, né, de transmissão, então, de sinais, né? Então, ele vai emitir radiações talâmicas para o giro pós-central e essas radiações elas vão trazer, então, as sensações de dor, temperatura, propriocepção consciente, tato, pressão, tudo relacionado com aqueles tratos que a gente estuda lá, quando a gente vai falar, então, dos tratos medulares, né, de tudo que está relacionado lá com a fisiologia, com a neurofisiologia, né? É, então, é basicamente isso daqui, a área sonestésica primária, tá? As outras áreas sensoriais primárias, aí a gente vai falar de área visual, área auditiva, área vestibular, gustativa, olfatória. A gente vai falar então um pouco sobre elas agora, tá? A área visual, como eu falei algumas vezes anteriormente, ela está presente então nos lábios do sulco calcarino, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. A área auditiva, ela está presente lá no giro temporal transverso anterior, vou mostrar a imagem também, tá?
A área vestibular, ela está presente no lobo parietal, tá bom? E aí, olha só, área visual primária está relacionada, então, com tamanho, cor, você identificar tamanho, cor dos objetos. A área auditiva está relacionada, então, com as características mais básicas do som, né? Então, volume do som, tipo de som, você vai identificar por meio da área auditiva primária. A área vestibular está relacionada com a propriocepção e os movimentos da cabeça, tá? Então, é muito importante para o equilíbrio também da cabeça, ok? A área vestibular. A área gustativa, relacionada então à sensação de gosto, né? Ela está presente na porção anterior da ínsula, tá? A área olfatória, que está presente em várias regiões, tá? Ela está presente na face medial do lobo temporal, núncus, né? Ela está presente no giro paripocampal também, então a gente vai ver essa área também mais para frente, tá? Aqui, para a gente ver, então, a área visual, né? Então, a área visual estaria aqui presente nos lábios do sulco calcarino, né? Eu já mostrei algumas vezes, mas a gente tem que ficar repetindo mesmo, tá? Aqui, para a gente entender, então, essa aqui é a área auditiva, tá? Então, é o giro temporal transverso anterior, que está marcado em amarelo, ok? A área auditiva primária, ok? A área auditiva secundária, ela vai estar aqui em volta, depois a gente vai ver uma imagem disso, tá? Ela vai estar aqui em volta. É, Aqui, então, a gente tem a ínsula marcada de vermelho, certo? E na porção anterior da ínsula, a gente tem, então, a área gustativa primária, tá bom? É nessa região aqui na parte anterior da ínsula. E aqui, gente, para a gente entender o seguinte, olha. Desculpa. A gente tem a área olfatória, né? E a área olfatória, ela vai, então, estar presente na face medial do lobo temporal, certo? No uncus e no giro paripocampal. Isso que eu marquei de vermelho aqui para vocês, olha, é o uncus nessa região aqui, certo? E o giro paripocampal nessa região. Os dois estão presentes numa região mais medial, na face medial do lobo temporal, ok? Então, essa aqui é a área olfatória primária, ok? Ela vai estar, então, presente no uncus, giro paripocampal e aí na face medial do lobo temporal, tá? Então, essa é a área olfativa primária, beleza? Quando a gente fala de área motora, né, a área motora primária, ela está presente no giro pré-central, tá? Então, você tem o sulco central, sulco pré-central, delimitando o giro pré-central, tá? E aí, essa área motora primária, né, ela vai ter, então, ela vai ter aferências e ela vai emitir eferências. As aferências que ela recebe vão vir do tálamo, da área somestésica, área pré-motora, área suplementar, núcleos da base, cerebelo, várias estruturas que vão enviar aferências para a área motora primária, que está no giro pré-central, ok? Aí, esse giro pré-central, ele vai emitir eferências, vai formar tratos. Trato córtico-espinhal, que é um trato que a gente estuda muito, né? E o trato córtico-nuclear, que vai comunicar, então, o giro pré-central com os núcleos da base, ok? E também com a substância reticular, tá? Vai fazer parte do cérebro também. Então, é basicamente isso daqui, tá bom? Quando a gente pensa em áreas de associação, a gente divide as áreas de associação em secundárias e terciárias, certo? As áreas secundárias, né, então as áreas de associação secundárias, elas têm conexões com as áreas primárias, certo? E também com as áreas terciárias, ok? Então, áreas secundárias e áreas terciárias, áreas primárias e áreas terciárias, ok? E as áreas terciárias, elas têm conexões com as áreas secundárias e entre si também. Então, as áreas terciárias se comunicam com as áreas terciárias. Elas são um pouco mais independentes porque elas são estruturas caracterizadas como supramodais, ok? Estruturas supramodais, elas são um pouco mais independentes dentro do encéfalo, ok? Aí, gente, eu coloquei essa imagem aqui para a gente poder identificar. Então, eu estou falando de face dorsolateral, ok? Então, essa imagem é uma imagem da face dorsolateral, ok? E aí, olha só, o que está em vermelho, rosa, enfim, o que você quiser chamar aqui nessa cor, vão ser as áreas primárias, tá? Então, você tem, por exemplo, aqui você tem o sulco central, certo? Aí, na parte posterior do giro pré-central, você vai ter, então, a área motora primária, certo? Aí, na parte do giro pós-central, tá posterior ao sulco central, né? A gente vai ter, então, a área somestésica, né? A área sensorial, ok? A área sensorial primária, certo? Aí, em amarelo, a gente tem as áreas secundárias, então aqui você tem área motora suplementar, certo? Área pré-motora, então a área motora suplementar aqui em cima, área pré-motora aqui embaixo,
certo? A gente já está falando de lobo frontal, né? A área auditiva secundária, que está ali abaixo, né, em volta da área auditiva primária, certo? Então, essa região aqui. Então, você tem a área auditiva secundária aqui e a área visual secundária. Beleza. Agora, as áreas terciárias são as seguintes, eu marquei de roxo aqui. A área pré-frontal, né, que está relacionada, então, com a tomada de decisão, é tudo que está relacionado ali à interpretação, raciocínio, tomada de decisão, pensamento crítico, tudo relacionado ali com a área pré-frontal, é o córtex pré-frontal, que é a mãe de todos, né? A área integrativa comum, certo? Que ela é chamada assim justamente porque ela está entre as áreas secundárias, então ela vai estar entre a área visual secundária, a área auditiva secundária, a área somestésica secundária, então ela vai fazer a integração dessas áreas, tá? Isso é importante porque a forma como a gente entende o mundo, a forma como a gente vê o mundo, ela é multissensorial, né? E aí você precisa ter, então, uma conexão entre essas áreas secundárias que vão ser responsáveis, vão ser importantes pela interpretação das informações que a gente está recebendo, a interpretação de características mais finas dessas sensações e desses movimentos que a gente está tanto recebendo quanto fazendo, certo? É, então é basicamente isso daqui, essas áreas que a gente precisa ver, áreas secundárias e áreas terciárias, lembrando sempre das áreas primárias também, tá? Aí a gente tem a ínsula, né, gente? A ínsula, ela é dividida em parte anterior e parte posterior. Predominantemente na ínsula anterior a gente tem as áreas secundárias, né, com exceção lá da área gustativa primária, que está na ínsula anterior, certo? E na parte posterior dela, eu coloquei diferente aqui, coloquei errado. É o contrário, tá? Ela vai ter a área sensorial visceral e a área gustativa primária. Eu coloquei errado no slide anterior, tá? A parte anterior da ínsula está relacionada com as áreas secundárias. Então, a área gustativa primária ela está presente na ínsula posterior, tá? Então, no slide anterior lá estava ao contrário. Beleza? Então, esse daqui é o córtex da ínsula. A ínsula que é basicamente um lobo do cérebro que não está relacionado ali com a calota craniana. Beleza? E aqui, gente, para a gente terminar, a gente falar então da área de Broca e da área de Wernicke, tá? A área de Broca, ela está presente então, ela vai pegar, né, é, ali a parte triangular e a parte opercular do lobo frontal inferior, do lado esquerdo, principalmente, tá? Do lado esquerdo, tudo que eu falar aqui vai ser principalmente do lado esquerdo, ok? Do lado direito tem também, mas a ação é um pouco reduzida quando você pensa ali do lado esquerdo, tá? O desenvolvimento dessas ações relacionadas à linguagem, ela está muito maior do lado esquerdo do que do lado direito, tá? Tanto Broca quanto Wernicke. Aí, olha só, Broca, então, está nessa região, beleza? E Wernicke está nessa região aqui, entre o lobo temporal e o lobo parietal, ok? Pegando ali o giro angular, o giro suprassegmentar, todos esses giros fazem parte aqui da área de Wernicke, tá? Quando a gente fala de Broca, a gente está falando da expressão da linguagem. Então, quando eu penso na palavra maçã, eu consigo falar maçã, certo? É basicamente isso que Broca vai fazer, eu consigo expressar essa linguagem. Por quê? Porque essa área ela vai fazer o planejamento motor relacionado então à fala. Então, os músculos que eu preciso contrair para falar a palavra maçã, eu vou conseguir contrair e esse som vai sair da minha boca. Eu vou conseguir falar maçã, certo? Se a pessoa tiver uma lesão em Broca, ela vai pensar em maçã e vai sair, sei lá, leite, sabe? Sair a palavra leite. Ela vai falar uma palavra diferente, ou então não vai conseguir falar, porque ela não vai ter o planejamento motor necessário para falar as palavras que ela quer falar. Ela consegue entender a linguagem, mas ela não consegue expressar. Agora, se ela tiver uma lesão em Wernicke, o que que vai acontecer? Wernicke está relacionado com o entendimento da linguagem, tá? Para a gente conseguir ler, por exemplo, um texto e entender o que está escrito ali, ou ouvir o que uma pessoa está falando e entender o que ela está falando com você, é importante que a área de Wernicke esteja preservada, ok? Então, uma lesão na área de Wernicke, ela basicamente vai fazer com que você perca o entendimento da linguagem. Você não vai conseguir mais entender o que falam para você, você não vai conseguir entender o que você está lendo, tá? Mesmo que você consiga, então, falar normalmente, porque a sua área de Broca está preservada, ok? Então, são essas duas áreas que estão relacionadas aí com a linguagem, ok? As áreas corticais relacionadas à linguagem, lembrando que isso está principalmente do lado esquerdo, né? Do hemisfério esquerdo, tá bom? Pessoal, o vídeo foi um vídeo até rápido, né? Sobre telencéfalo. Falei tudo que a gente precisa ver.
tá? E a gente vai tirando as dúvidas aí no decorrer da semana e vai conversando sobre esse assunto também, tá bom? Muito obrigado pela atenção, dá uma curtidinha aí no vídeo e também se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, tá bom? Muito obrigado aí, galera. Até a próxima.